Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 68ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 22ª legislatura. Solicito ao senhor segundo secretário vereador D'Artagnan da Silva Portela que faça a chamada nominal dos vereadores. Antônio Aristides Avosani. Presente. Antônio Derlei da Silva. Presente. Carlos Basílio Siqueira. Presente. D'Artagnan da Silva Portela. Presente. Diego Pereira Aquino. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. Frederico Santos Ferreira. Presente. José Luiz Pacheco Presente. Júnior. Marcos Isaías Sequim Silva Vila. Presente. Paulo César Turra. Presente. Vinícius Anela Razi. Presente. Todos presentes. Obrigado, senhor segundo secretário. Declaro então a existência de quórum e peço ao primeiro secretário da mesa, o vereador Diego Pereira Aquino, que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/12 de 2018. Ata da 67ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 22ª legislatura em 10 de dezembro de 2018. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2018, reuniram-se no plenário Lúcio Paixão Correia os representantes da Câmara Municipal de Vereadores de Júlio de Castilhos. Às 17 horas foi realizada a primeira chamada nominal pelo segundo secretário da mesa, vereador D'Artagnan Portela, sendo respondida pelos vereadores Antônio Aristides Avosani, Antônio Derlei da Silva, Marcos Isaías Sequim Silva Vila, Diego Pereira Aquino, Frederico Santos Ferreira, Vinícius Anela Razi, Paulo César Turra, Carlos Basílio Siqueira, D'Artagnan Portela, José Luiz Pacheco da Rosa Júnior e o presidente Drauzio Brandão. Constatado esse decoro, o senhor presidente vereador Drauzio Portela Brandão declarou aberta a 67ª sessão ordinária da 22ª legislatura e logo após solicitou ao senhor primeiro secretário vereador Diego Aquino que fizesse a leitura da seguinte matéria. Pequeno expediente, ata da 66ª sessão ordinária realizada em 3 de dezembro de 2018, que depois de lida e colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Pedidos de informação 189, de autoria do vereador Antônio Derlei da Silva. Pedido de informação 190 e 193, de autoria do vereador Carlos Basílio Siqueira. Pedido de informação 191 e 192, de autoria do vereador D'Artagnan Portela. Pedido de providência 155, de autoria do vereador Carlos Basílio Siqueira. Pedido de providência 156, de autoria do vereador Marcos Somavila. Correspondências nenhuma. Usaram a tribuna por 3 minutos os vereadores Carlos Basílio Siqueira, D'Artagnan Portela e Marcos Somavila para referir-se sobre matéria de sua autoria apresentada no pequeno expediente. A seguir, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos. É aberta a sessão, o senhor segundo secretário da mesa fez a segunda chamada nominal sendo respondida pelos vereadores presentes. Ordem do dia. Projeto para votação. Parecer 95 da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, relator Paulo Turra. Parecer 96 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator Antônio Derlei da Silva. Projeto de Lei Legislativo número 7. Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar a lista de espera em consultas, exames médicos e cirurgias eletivas na cidade de Júlio de Castilhos. Colocado o projeto de lei legislativo número 7, juntamente com os pareceres em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto para apresentação, projeto de lei ordinária 49. Altera dispositivo da lei número 2723, de 19 de janeiro de 2010, que institui por tempo indeterminado subsídio financeiro mensal aos servidores de transporte coletivo público de Júlio de Castilhos. O projeto de lei ordinária 49 ficou baixado para as comissões permanentes. Explicações pessoais. O vereador Carlos Basílio Siqueira saudou a todos e falou que no dia corrente estava sendo diplomado o presidente eleito democraticamente, em dois turnos em nosso país. Vendo isso de suma importância para o Brasil, porque a partir de 1º de janeiro estará tomando as rédeas de todas as situações que o Brasil enfrenta. Relatou que o Brasil tem tudo para dar certo, mas devido às situações que o Brasil enfrenta, relatou que o Brasil tem tudo para dar certo, mas devido àquelas pecinhas que ficam lá atrás, decidido por nós muitas vezes, e que muitos deles não têm compromisso nenhum com coisa pública, fazem com que o Brasil permaneça como um país de terceiro mundo. Frisou que o Brasil tem riquezas, tem mão de obra, tem tecnologia, faltando seriedade, contudo, podemos acreditar e crer que mudanças radicais nesse sentido da confiabilidade na política e no próprio governo que assumirá em breve, em dias, que possamos ter dias melhores para toda a nação brasileira. Informou que fez um pedido para que fosse feita a construção de uma parada de ônibus para os estudantes e demais moradores das proximidades do supermercado Vila Rica 2. É de suma importância porque as pessoas recolhem seus impostos, trabalham e estudam, e não têm muitas vezes o mínimo necessário para se abrigar durante o período de intempéries. E sabe-se que o nosso país tem um clima tropical. Não se sabe qual será o clima de amanhã, como tivemos agora no mês de novembro. Talvez a maior chuva da história com menos de 24 horas.
e também pelo frio que se passa em pleno dezembro em Júlio de Castilhos e em quase todo o Rio Grande do Sul. Esclareceu sobre a polêmica a respeito da folha de pagamento no município de Júlio de Castilhos, em que se sabe de como é feito um procedimento licitatório e acreditando que esteja ocorrendo isso, todavia não estamos discutindo a legalidade, e sim os transtornos que causaram. Enfatizou que as pessoas demoram dias para receber e que tiveram que ir diversas vezes ao banco com exigências de documentos, entre outras coisas, sendo uma burocracia totalmente desnecessária para os dias de hoje. E também das pessoas que receberam mais de uma vez, sendo que o problema foi para quem não recebeu. Destacou que esse lucro que muitas vezes se obtém com essa venda de folha de pagamento, que é um valor suntuoso mensal para essas entidades financeiras, as quais todas visam lucro, não interessando se é o Banrisul, Caixa Federal ou banco particular. Questionou que esse lucro que o município obtém pertence a quem? Pois a partir do momento em que é elaborada a folha de pagamento, o qual cada um tem o seu valor a receber, dessa forma esse dinheiro fica pertencendo ao funcionalismo público municipal e não mais ao município. Imaginando que possa existir um acordo entre o sindicato, funcionário público e o município de Júlio de Castilhos, representado pelo prefeito João Desta, para chegarem a um denominador comum, e que esse lucro possa ser dividido e rateado, boa parte dele, entre os funcionários do nosso município de Júlio de Castilhos. O vereador Vinícius Razia saudou a todos e parabenizou a todas as pessoas de Júlio de Castilhos que de uma maneira ou de outra ajudaram a entidade master, inclusive o vereador D'Artagnan, que esteve presente, citando alguns nomes tais como o seu Noé Auri Canhoto, Alexandre Mazar, Mário Milani, que fizeram um evento que foi grandioso, mas graças à comunidade que aderiu e se engajou junto, transformando esse evento em um grande espetáculo realizado no estádio municipal, sendo visto por várias pessoas do estádio municipal. Agradeceu à Prefeitura pela receptividade e arrumação do estádio, ao diretor do Hospital Bernardo Dalla Corte, relatou que foi arrecadado em torno de mais de R$50 mil, o qual será doado totalmente para o hospital. Agradeceu a todos os vereadores do posto que ajudaram com valores relativos a esse evento. O vereador Drauzio Brandão saudou a todos e falou que na semana que passou esteve acompanhando uma reunião no São João do Barro Preto, estando consigo o vereador José Luiz Pacheco da Rosa Júnior, a secretária de Educação e o prefeito, tratando do fechamento da escola daquela localidade. Além do mais, que essas crianças seriam transportadas para a cidade, sendo que a grande maioria dos moradores e pais presentes foram contra o fechamento da escola. Todavia, a secretária colocou de forma muito certeira e convicta do que queria, inclusive relatando que não se importava com a opinião dos pais e nem dos funcionários daquela escola, e que a melhor saída para as crianças daquela escola seria o transporte delas para a cidade de Júlio de Castilhos, e que a qualidade de ensino da cidade é melhor do que a do interior, mesmo alguns pais argumentando questões de deslocamento e segurança. Declarou que discordava de algumas partes, pois crianças de 4 anos de idade têm que se pensar na qualidade de ensino, porém não somente na questão técnica de ensino, mas também na qualidade de vida de pessoas, de vida das crianças. Lembrou que no ano passado tiveram problemas com um menino do Céu Azul que perdeu praticamente 100% da visão em um acidente. Esse menino tinha 12 a 13 anos de idade. Imagina crianças pequenas completando que não é tão seguro assim o transporte escolar. Lembrou que andou anos de transporte escolar na ramada Júlio de Castilhos, quando fez o ensino fundamental e segundo grau dessa forma. Entretanto, uma criança começando 4 anos de idade a frequentar transporte escolar até terminar o fundamental e o segundo grau, e ainda tem o ensino superior de novo, andando de transporte escolar. Com certeza será cansativo. Esperando que a comunidade de São João do Barro Preto seja ouvida, e espera que o Poder Executivo reveja isso. Considerou que não é somente a questão de diminuir o custo, entretanto, não se pode esquecermos que em meio a tudo isso existem as pessoas, e elas têm que vir em primeiro lugar, pois muitas vezes vemos o Executivo colocando a questão de gastos quase sempre na frente do ser humano. Findou dizendo que pensa de forma diferente, reforçando a sua colocação a respeito desse assunto, assim como deixou sua opinião para a secretária, ao prefeito e às pessoas daquela comunidade. Nada mais haverá tratar, o senhor presidente lembrou os nomes e disse que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de dezembro, do que eu, Joel Almeida Jacques, oficial legislativo, lavrei a presente teatro, que após ser lido e aprovado será assinado pela presidência e pelo primeiro secretário da mesa diretora, Pilar Luiz Paixão Correia, aos 10 dias do mês de dezembro do ano 2018. Presidente Drauzio Brandão, primeiro secretário Diego Aquino. Obrigado, senhor primeiro secretário. Coloca em discussão a ata. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, não havendo ninguém então a se manifestar,
Coloque em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Aprovado por unanimidade. Peço novamente ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura agora das proposições. Então, pedido de informações número 194, 2018, de autoria do vereador Marcos aqui em São Mavila. Pedido de providência número 157, de autoria do vereador Carlos Basílio Siqueira. Pedido de providência número 158, de autoria do vereador Marcos aqui em São Mavila. Pedido de providência número 159, também de autoria do vereador Marcos aqui em São Mavila. E pedido de providência número 160, de autoria do vereador Marcos aqui em São Mavila. E pedido de providência número 161, de autoria do vereador Antônio Derlei da Silva. Pedido de informação 194, que seja informado se existe previsão para calçar a frente das sedes das comunidades do interior do nosso município, especificamente as comunidades do Portão, Santo Antão e Santa Terezinha. Vereador Marcos Mavila. Pedido de providência 157, a construção de uma lombada ou faixa de segurança nas proximidades do restaurante Bistrô, número 315, na Rua Barão do Rio Branco. Vereador Carlos Basílio Siqueira. Pedido de providência 158, que seja colocado material do tipo resíduo de asfalto nas ruas Mateus Bai, com a João Fonseca Paim, no bairro Independência, Marcos Mavila. Pedido de providência 159, que o Poder Executivo informe quais as ruas que estão no cronograma para recebimento de calçamentos. As ruas que já estão no cronograma, que não dependam de verbas parlamentares, e as não pagas ou ainda não empenhadas. Vereador Marcos Mavila. Pedido de providência número 160, que seja feita a aplicação de cascalho nas vias das ruas Mateus Bai, esquina com a João Fonseca Paim, no bairro Independência. Justifico esse pedido por ter sido informado por moradores que estas ruas não recebem material como cascalho há mais de 5 anos, sendo que a Prefeitura só vem com a motoniveladora, não realizando a correção dos buracos da estrada. Também porque nesta via existe também um enorme fluxo de veículos, fazendo com que a poeira se espalhe e chegue às residências e ao estabelecimento comercial existente nas proximidades. Vereador Marcos Mavila. Pedido de providência 161, que o Poder Executivo tome providências para cessar ou diminuir a quantidade de poeira que se forma com o trânsito de veículos e caminhões na Avenida Jorge Mascarenhas, no trecho entre o Sindicato Rural e o campo de futebol da Castelo Branco. Uma medida imediata e eficaz para tal seria molhar o trecho de 3 a 4 vezes por dia. Vereador Antônio Derlei da Silva. Obrigado novamente, senhor primeiro secretário. Solicito o primeiro secretário para a leitura das correspondências. Ofício 924 ao excelentíssimo senhor Drauzio Portela Brandão. Cumprimentando-o cordialmente em observância ao artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, solicita-se autorização para o gozo de 18 dias de férias do prefeito municipal João Westerner, no período compreendido entre 14 de janeiro de 2019 e 31 de janeiro de 2019, sendo 13 dias referentes ao período 2017-2018 e 5 dias ao período 2018-2019, sendo que o que cumpre solicitar até o presente momento subscrevo-me. Atenciosamente, prefeito municipal João Westerner. Edital de convocação número 2. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores José Castilhos, no uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme prevê o artigo 129 do Regimento Interno da Casa, atendendo ao ofício número 917 de 13 de dezembro de 2018, encaminhado pelo senhor prefeito municipal, convoca os vereadores para a sessão legislativa extraordinária no período de 17 a 20 de dezembro de 2018, realizando-se no dia 19 de dezembro de 2018, sessão plenária extraordinária, às 10 horas, para apresentação do projeto de lei número 50 e às 10h30, reunião das comissões. No dia 20 de dezembro de 2018, às 10h30, será realizada a sessão plenária extraordinária para deliberação e votação do projeto de lei ordinária 50, que autoriza o município de José Castilhos a repassar valores ao Hospital Bernardina Salles de Barros. Presidente Drauzio Portela Brandão, primeiro secretário Diego Pereira. Obrigado, senhor primeiro secretário. Passaremos agora então ao grande expediente. Com a palavra o vereador Carlos Basílio Siqueira para fazer a defesa da sua posição, vereador. Boa tarde, senhor presidente.
aos colegas desta casa, hoje visitas ilustres, mas conversando como sempre, não falta alguma exceção, mas talvez algum vereador eventualmente falta, como eu tive necessidade de me ausentar esses dias, mas o Hélio está sempre nos representando, aí, sempre sendo representado, seja sempre bem-vindo a essa casa. Nosso prefeito municipal, João Bessi, mais uma vez uma honra receber nessa casa. A nossa colega de bancada, hoje empresária para o prefeito, para o município, na secretaria, mas sabe que sempre tem uma vaga nesta casa aqui, a secretária e vereadora Denise, meu colega, estimado colega de profissão e também de bancos acadêmicos, de ônibus, né, porque nosso tempo ainda viajava para Cruz Alta, muitos viajam hoje ainda, mas nós fizemos com essa dificuldade toda uma faculdade de Direito em Cruz Alta. Doutor Osni Cardoso, satisfação a todos os demais secretários, os demais presentes, a imprensa, aqueles que nos acompanham também, através do Facebook. Essa proposição que eu apresentei, que é de tempo reclamado, eu acredito que no ano passado eu apresentei uma proposição semelhante, da necessidade que se tem de que se construa uma lombada nas proximidades ali do restaurante Bistrô, nas proximidades da Rota, da Rio Branco, que do outro lado tem a biblioteca. Ali, como se sabe, muitas pessoas atravessam, não tem sequer uma faixa de segurança. Então, a proposição no sentido que seja construída uma lombada e também a faixa de segurança, ou ao menos uma das duas, que já seria um meio termo, já solucionaria em parte todo aquele problema que se tem para os transeuntes atravessar a rua naquelas proximidades. É sabido também que ali mora um tradicional casal da Júlio Castilho, acredito que os dois com mais de 80 anos, o seu Bruno Xereda, e da dificuldade deles até para atravessar no restaurante, até para sair de casa atravessar a rua. Pessoas idosas estão ali, sabe que infelizmente a educação no trânsito, né, e não só em nossa cidade, de modo geral, mas na nossa cidade também, ela anda longe, infelizmente. Então a gente não critica ninguém especialmente, mas se sabe que não é um privilégio dos castilhenses a educação do trânsito. Nós precisamos melhorar muito. Então, se não tem como educar o povo hoje, nós precisamos pelo menos evitar que aconteça acidentes. E aquela rota aí, como foi reconstruída várias vezes, para você ter uma ideia da velocidade que se aproxima, principalmente descendo, porque não tem uma lombada, não tem nada ali. Então, eu acho que é muito importante, é necessário, e eu acredito que o prefeito vai ver com bons olhos, analisar. Eu sei, participei do Comusp, tive a honra de participar do Comusp muitos anos, de reuniões com o prefeito. Toda vez que tinha uma solicitação de uma lombada, era discutida exaustivamente nas nossas reuniões, porque se sabe que tem aquela questão, vai travar o trânsito, tem um custo, né? Mas nada disso se compara a uma vida. Então eu acho que sopesar os prós e contras e ver qual a melhor solução ali, se uma faixa de segurança resolveria, ou uma lombada eletrônica. Dias atrás eu pedi a retirada de uma faixa de segurança que é totalmente desnecessária na 15 de novembro, uma faixa de segurança que aquela acho que não precisa evitar uma vez por ano, porque ninguém passa, né? E porque não é usada. Em compensação ali, que seria muito necessário uma faixa de segurança, tem faixa de segurança em frente à Câmara aqui, o Banco do Brasil, e depois faixa de segurança só depois da rota. Então, se faz necessário, sim, eu acredito que será analisado pela Secretaria de Obras, pelo nosso prefeito municipal, e chegará a um bom termo de resolver aquela questão ali. Queremos também saudar, hoje, o Marcelo, representando o novo jornal, que dia 21 está iniciando em Júlio de Castilhos, dar as boas-vindas ao jornal, dizer que seja de pleno êxito para vocês e para a comunidade de Júlio de Castilhos, porque é aquele hábito, né? Dias atrás nós lamentamos muito aqui o fechamento do jornal, que por cerca de 20 anos atuou em Júlio de Castilhos. Então,
Marcelo, boas-vindas para o jornal de vocês, que seja repleto deles. Então, no momento é isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, então, agora, o vereador Marcos e aqui em Somavila. 5 minutos, senhor vereador, para fazer a defesa do seu pedido. Caro presidente, caros colegas vereadores, assessores, em especial hoje a presença dos prefeitos, secretários, representantes do jurídico do município, doutor Osdir, todas as pessoas que se fazem presente, em especial eu vejo que a comunidade lá fora, que de uma forma ou outra ela vem acompanhando aí o trabalho dos vereadores através das redes sociais. Então, fiz 2 proposições aqui, um pedido de informações a respeito, né, da previsão para calçamento em frente às comunidades aí do interior, principalmente Portão, São João, Portão, Santo Antão e Santa Terezinha. Essas 3 comunidades aqui eu tive a honra, em período de campanha, de se fazer presente lá, e felizmente para a comunidade lá foi uma apresentação de uma solicitação lá para os candidatos a prefeitos, e eles chegavam e diziam, ó, isso aqui é uma coisa, uma reivindicação nossa que tem que ser feita e que foi passado para todos os candidatos. Então, a gente sabe do comprometimento que deve cada chefe de executivo ter tido na época, e essas comunidades aqui elas vêm sofrendo seguidamente, fazendo postagens aí de poeira, período de chuva, de atoleiro, de estrada que acaba prejudicando lá o convívio lá, porque é uma comunidade, são as comunidades, Portão, Santo Antão e Santa Terezinha, principalmente essas 3 comunidades, assim, elas seguidamente elas me fazem aquele pedido, nossa, uma vila cobra lá, prefeito lá, para nos informar quando vai ser feito o nosso calçamento que nos foi prometido aqui em frente das nossas comunidades. Também chegou outra proposição, assim, no sentido de pedido de informação, pedido de indicação, assim, no sentido de 2 ruas lá no bairro Independência, Rua João Fonseca Pai, com a Rua Mateus Pai. Infelizmente, essas 2 ruas, né, elas não receberam o calçamento nesse perímetro, né, e aonde que as pessoas que moram lá, elas estão assim bastante indignadas, né, pela questão da poeira, pela questão da mal conservação que vem sendo dada para essas ruas no decorrer dos anos, até por causa que eles falam dos anos, porque há 5, 6 anos atrás foi feito um serviço lá que ficou excelente, foi colocado o resíduo de asfalto, e daí eles fizeram essa proposição no sentido de que, se não for, eu explicando para eles a respeito de calçamento, que eu não tinha conhecimento se tinha verba, se tem alguma coisa já planejada, eu disse assim, ó, que o que poderia ser feito, de repente, era ser feito um trabalho como foi feito no tempo que eles gostaram. Então, que seria a colocação desse resíduo de asfalto. Estou fazendo aqui a proposição desse pedido aqui para esses locais que estão indicados na proposição. Agradeço. Muito obrigado. Com a palavra agora, então, senhor vereador D'Artagnan da Silva Portela, 5 minutos, senhor vereador. É a respeito das emendas, ou eu vou poder me manifestar na hora que apresentar? Depois, agora é grande expediente. Pode ser depois. Então faremos agora o intervalo regimental de 15 minutos. Então, novamente, retornamos os trabalhos. Solicito então novamente ao segundo secretário da mesa, vereador D'Artagnan da Silva Portela, que faça novamente a chamada nominal dos vereadores. Antônio Aristides Arrosani. Antônio Derlei da Silva. Presente. Carlos Basílio de Siqueira. Presente. D'Artagnan da Silva Portela. Presente. Diego Pereira Aquino. Presente. Drauzio Portela Brandão. Presente. Frederico Santos Ferreira. Presente. José Luiz Pacheco da Rosa Júnior. Presente. Marcos Isaías Sequim Somavila. Presente. Paulo César Turra. Presente. Vinícius Garcia. Presente. Todos presentes. Obrigado, senhor segundo secretário. Declaro então a existência de quórum. Passaremos agora então à ordem do dia. Projetos para votação. Moção número 05/2018. Moção honrosa de reconhecimento ao Márcio Cacilense. Autoria do vereador Carlos Basílio Siqueira. Moção honrosa de reconhecimento número 5. O vereador Carlos Basílio Siqueira, nos usos das suas prerrogativas constitucionais, legais e regimentais, apresenta ao plenário
dessa Casa Legislativa, moção honrosa de reconhecimento em homenagem ao Master Castilhense, fundado em 17 de março de 1999 como agremiação para a prática esportiva, merecendo o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelos relevantes serviços prestados à sociedade castilhense, através das suas respectivas diretorias, hoje representado pelo presidente Noé Turra Rossato e vice-presidente José Carlos Goulart. Ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requer-se fique constando na ata da presente sessão esta moção honrosa de reconhecimento, transmitindo-se o teor desta aos homenageados. Plenário dos Paixão Correia, 13 de dezembro de 2016. Vereador Carlos Basílio Siqueira. Passa a palavra então ao autor da moção. Senhor presidente, colegas, essa moção, na verdade, é em nome de todos, né? Eu acredito que todos os vereadores desta casa aqui hoje se sentem honrados pela existência de uma equipe tão atuante em nosso meio, como o Master Castilhense, que há muitos anos vem trabalhando nesse sentido, pela comunidade, fazendo trabalhos sociais, fazendo arrecadações das suas promoções e distribuindo parte dessas arrecadações para as nossas entidades, até mesmo o hospital, o Lar Recanto do Amanhecer, a PAI, a Santa Antônia, do centro, do centro baixo lá, centro social, e entre outros. E no último domingo, no penúltimo, que hoje estamos na segunda-feira novamente, fizeram um grande evento de Castilhos, um Master Castilhense versus um Master do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, e uma promoção que, questão de 3 meses, eu acredito que trabalharam em cima disso. A arrecadação, acredito que, pelos dados que eu vi hoje, ultrapassou R$70 mil, que será revertido integralmente ao nosso hospital. Então, isso é uma questão que merece, sim, essa moção merece o nosso aplauso, merece a nossa admiração, e aqui entre nós temos a honra de ter um representante do Master Castilhense, parece que atualmente é massagista, o vereador Vinícius Frazia, parece que atualmente, devido ao seu futebol, passou para a função de massagista, mas é um colaborador também lá da equipe, de qualquer forma, está também sempre participando, como todos os demais ali, que não tem a relação de todos aqui, mas alguns que a gente, como foi já mencionado aqui, o presidente do Noé Rossato, o vice-presidente José Carlos Goulart, conhecido por Canhoto Pneus, o Mário Milani, que é advogado e engenheiro civil, e também o nosso amigo Auri, popular Cabeça de Cobra. Então, esses 4 aí, em nome deles, quero homenagear a todos os que compõem, e claro, de forma especial hoje aqui, já mencionado aqui o colega vereador Vinícius Frazia, o apelido dele não será mencionado nesse momento, que são tantos, mas é uma honra muito grande para nós ver essas entidades contribuindo para a comunidade de Júlio Castilhos, envolvendo toda a sociedade castilhense, e o fruto desse trabalho é o retorno integral para o nosso hospital, que se sabe que, devido às dificuldades dos governos do Estado, e também outros problemas de governos, exceto o municipal, que, diga-se de passagem, o uso anterior, já com o prefeito João Vess, depois o prefeito Vera, e atualmente com o prefeito João Vess, que vem fazendo um repasse, sem o qual certamente fecharia as portas do hospital. Isso se registra porque é uma verdade absoluta, que todas essas arrecadações contribuem, e muito sim, para a manutenção. Parece que vai dar para pagar, deixar em dia o 13º dos funcionários do hospital, o que é uma grande coisa para o nosso município. E nunca se sabe o momento que se precisará de um socorro em nosso hospital, e está sempre, e que permaneça sempre de portas abertas para atender a comunidade. Então fica assim o registro, e conto com o apoio de todos os colegas para a aprovação dessa moção para o nosso Master Castilhense. Mais algum vereador gostaria de se manifestar?
Não havendo então ninguém mais se manifestar, sendo assim, coloco em votação então a moção número 05/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, aprovado por unanimidade. Peço então ao vereador do primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 01/2018. Emenda número 1. Acrescenta detalhamento de ações ao objetivo da ação de governo 0.012 no projeto de lei número 41 de 2018, LOA, de 29 de outubro de 2018. Proposta pelo vereador D'Artagnan Portela, membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Destina Gabinete de Cultura. Unidade 1, Gabinete do Prefeito Municipal. Função 4, Administração. Subfunção 122, Administração Geral. Programa 002, Apoio Administrativo ao Poder Executivo. Operação Especial 0.012, Apoio a Entidades. Objetivo, Apoio a Entidades. Detalhamento Ação, Apoio a Entidades, bem como repasse de recursos para a Associação Cultural da Convenção Nativista para a realização de festival. Exposição de motivos. A emenda de acréscimo de detalhamento de ações ao objetivo da ação de governo 012 tem por objetivo o repasse de recursos para a Associação Cultural da Convenção Nativista para a realização do Festival da Convenção Nativista. Diante do exposto, submete-se a presente emenda à análise dos senhores vereadores integrantes dessa Casa Legislativa, na certeza de que após regular tramitação será, ao final, deliberada e aprovada. Câmara Municipal de Vereadores de Júlio Castilhos, 6 de dezembro de 2018, vereador D'Artagnan Portela. Obrigado, senhor primeiro secretário. Passa a palavra então ao autor da emenda. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, se faz presente aqui na nossa sessão hoje, colegas vereadores, servidores, secretários, servidores municipais, a imprensa, que hoje se faz presente aqui também, nossa saudação a todos, enfim, a comunidade também que nos assiste através do Face, né, nossa página da Câmara de Vereadores, minha saudação a todos. Bem, minha gente, essa é uma emenda que a gente está colocando apenas acrescentando no detalhamento dessa emenda o Festival Nativista, né? Não tem valores, não mexemos em valores nenhum, é apenas a colocação desse detalhamento no orçamento do município. Um evento que já aconteceu várias vezes aqui, que foi também promessa de campanha da administração que está aqui hoje, né? Queriam revitalizar aí o festival, né? Aliás, nem foi só da administração, foi de todos os candidatos, todos falaram que fariam isso, né? E agora nem no orçamento se encontrava. Então a gente colocou no orçamento agora, né, esse detalhamento, né, porque esperamos que isso aconteça, ainda há tempo para isso acontecer, e esperamos que isso possa acontecer aí nos próximos anos. Tem 2 anos nessa administração ainda, para honrar aquilo que foi tratado, que foi combinado, que foi prometido na campanha, né? Então é por isso que a gente está colocando no orçamento esse detalhamento da Convenção Nativista. Era só isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo mais ninguém então a se manifestar, coloco em votação a emenda número 01/2018 ao projeto de lei número 41/2018. Vereadores favoráveis mais como estão, os contrários levantes. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 02/2018. Emenda número 2. Acrescenta a dotação e altera o detalhamento de ações ao objetivo da ação de governo 2279 no projeto de lei número 41/2018, LOA, de 29 de outubro de 2018. Proposta do vereador D'Artagnan Portela. Acrescenta Secretaria da Saúde, Unidade 8, Fundo Municipal de Saúde, Função Saúde, Subfunção Vigilância Epidemiológica, Programa 010 Vigilância em Saúde, Atividade Gestão e Manutenção da Vigilância em Saúde, Rúbrica Contribuições R$20.000, Fonte de Recursos
Vigilância em saúde. Objetivo: gestão e manutenção da vigilância em saúde. Detalhamento: ação. Tem por objetivo manter a fiscalização dos serviços prestados e produtos oferecidos pelos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, reduzindo situações de risco à saúde de indivíduos e grupos populacionais. Custeia as ações de dengue, vacinação, controle de doenças, controle de zoonoses e outras ações da vigilância ambiental, bem como repasse de recursos a entidades para a realização de castração de animais de pequeno porte. Retira Secretaria da Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Função Saúde, Subfunção Vigilância Epidemiológica, Programas Vigilância em Saúde, Atividade Gestão e Manutenção da Vigilância em Saúde. Rúbrica: Material de Consumo, R$10.000. Rúbrica: Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$10.000. Fonte de recursos, vigilância em saúde. Exposição de motivos. A emenda tem por objetivo o repasse de recursos a entidades para a realização de castração de animais de pequeno porte. Diante do exposto, submete-se a presente emenda à análise dos senhores vereadores integrantes desta Casa Legislativa, na certeza de que após regular tramitação será ao final deliberada e aprovada. Vereador Daniel Portela. Obrigado, senhor primeiro secretário. Passo a palavra novamente ao autor da emenda. Muito bem, mais uma vez, com relação a essas emendas, a gente procura fazer o nosso trabalho aqui com coerência, com razoabilidade, procurando sempre enfrentar os problemas da nossa comunidade. E esse é um problema que eu não inventei, que eu não invento, eu não falo desse problema porque é um problema que não existe e eu estou inventando ele. Esse é um problema que a comunidade vem clamando há muito tempo. Há muito tempo vem clamando. Nós temos hoje uma legislação para que aconteça a castração de animais de pequeno porte, né? E o nosso papel como vereador é esse. Creio que a gente tem que trabalhar aqui dentro do orçamento, neste momento, agora que ele vem à votação. E, inclusive, nós já tivemos, em outras ocasiões, uma dotação de R$30.000 para castração. Infelizmente não aconteceu. Agora a gente está colocando, até entendendo da dificuldade, diminuímos para R$20.000, até porque a ONG que existe aqui, que faz um trabalho indiscutível aqui no Júlio de Castilhos, né, e tem conseguido alocar alguns recursos para isso, já estão fazendo por conta própria algumas castrações, né, através da nota fiscal gaúcha, né, através de doações, com muita dificuldade, mas é um problema que está a olhos vistos, né, meus amigos? A gente não está querendo afrontar ninguém, não, de forma nenhuma. Eu não estou aqui para criticar ou para afrontar alguém da administração com relação a um problema que existe, nós não podemos negar. É um problema que existe. E outra, necessário que a gente tome alguma providência. Alguma providência é necessário ser tomada. Então é por isso que a gente está apresentando essa emenda e esperamos que isso possa se colocar em prática. Afinal, nós temos legislação, vamos ter no orçamento agora, né? E com certeza teremos aí, no próximo ano, um começo de amenização de um problema. Nós não vamos resolver o problema com algumas castrações, não vamos resolver, a gente sabe disso. Mas teremos um início. E isso é muito importante. E a comunidade tem clamado muito por isso. Então espero aí o apoio dos colegas e também da administração pública nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Novamente, não havendo ninguém a se manifestar, coloco em votação a emenda número 02/2018, ao projeto de lei número 41/2018. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres número 99/2018 ao projeto de lei número 41/2018. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 99, relator Paulo Turra. Autor Poder Executivo. Emenda. Estima receita e fixa despesa para o exercício de 2019. Parecer. Trata-se do projeto de lei orçamentária anual LOA para o exercício de 2019, onde vem especificado o orçamento já constante nas leis procedentes PPA e LDO. Atende a previsão orçamentária e financeira para o exercício 2019.
Foram atendidos todos os procedimentos próprios de prazos, editais, audiência pública e formalidades exigidas na Lei Complementar 101/2000. Ainda foram feitas 2 emendas pelo vereador D'Artagnan Portela, sendo levadas à votação e aprovadas por unanimidade nas comissões. O projeto preenche todos os requisitos legais, como iniciativa, constitucionalidade e legalidade. Estando apto à votação, com o parecer favorável desta relatoria. Votam com o relator D'Artagnan Portela, Antônio Cisa Rosane e Marcos Almavila, Diego Pereira Quito. Obrigado, senhor primeiro secretário. Passo a palavra ao relator do projeto. Senhor presidente, colegas vereadores, a pessoa do prefeito João, cumprimentar a todos os secretários, a nossa imprensa aqui presente, prestigiando essa nossa sessão. Senhor presidente, colegas vereadores, então o presente projeto de lei, ele trata da LOA, da Lei Orçamentária Anual, onde aqui tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo cumpriu todos os pré-requisitos para aprovação desse projeto, com audiências públicas, e onde foi aberto o prazo para emendas populares. Não tivemos nenhuma emenda popular, e também tivemos o prazo para que os vereadores, então, fizessem suas emendas, que foi o caso que aconteceu, 2 emendas do vereador D'Artagnan Portela, que foram aprovadas agora, projetos que antecederam ao projeto da LOA, e que aí o Poder Executivo, então, vai poder botar em prática esse orçamento para o ano de 2019. Então, eu acredito que já cumprimos todos os pré-requisitos, e acredito que os colegas vereadores vão aprovar isso por unanimidade. Então, peço o voto de vocês para que seja aprovado o presente projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Sendo assim, então, coloco em votação o projeto de lei número 41, juntamente com seus pareceres e as emendas. Vereadores, então, favoráveis permaneçam como estão, mas contrários, levante. Aprovado por unanimidade. Peço novamente ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura dos pareceres números 100 e 101 de 2018 ao projeto de lei número 45 de 2018. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pareceres 100 e 101 relatores. Paulo Torres, Antônio Derlei da Silva. Autor, Poder Executivo. Ementa. Projeto de Lei Ordinária 45. Prorroga a contratação temporária para fisioterapeuta autorizado pela Lei Municipal número 3.576, de 24 de abril de 2018. Parecer. O presente projeto prorroga a contratação temporária para fisioterapeuta autorizado pela Lei Municipal número 3.576, de 24 de abril de 2018. Faça importante a contratação pelo fato da servidora ter alçado direito à estabilidade provisória por entrar em gestação após a contratação ter sido realizada. Isso ocorre porque o direito constitucional à estabilidade atinge também os contratos temporariamente. Portanto, o projeto preenche todos os requisitos legais de iniciativa, constitucionalidade, legalidade, técnica, legislativa, estando apto à votação com parecer favorável de ambas as comissões. Voto com os relatores, todos os vereadores, senhor presidente. Obrigado novamente, senhor primeiro secretário. Passo a palavra ao relator do projeto. Segue o relatório, senhor presidente. Algum vereador gostaria de se manifestar? Mais uma vez, não havendo ninguém se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 45 de 2018, juntamente com seus pareceres. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários, levante. Aprovado por unanimidade. Projetos, então, para apresentação nenhum. Passaremos, então, às explicações pessoais, 5 minutos regimentais para cada vereador inscrito. Com a palavra, o vereador Carlos Basílio de Siqueira. Senhor presidente, as demais autoridades presentes nesta casa hoje aqui, já mencionadas, a nossa imprensa, está ao auxílio 61, sempre informando a nossa comunidade das notícias da comunidade, do Estado, do Brasil e do mundo. Por que não, né?
uma honra tê-lo aqui presente. Estou vendo também lá o site da NET, do Negrinho, e também representando lá o funcionalismo público, o Everton Fofo, uma honra recebeu nessa casa também. Nós falávamos antes da questão do Master Castilhense, da moção honrosa que foi aprovada por unanimidade nessa casa aqui, pelo belo trabalho. Eles são um grupo que se reuniu para decidir fundar esse clube denominado Master Castilhense, e depois viram que isso ainda era pouco, não bastava, a reunião de amigos, futebol, até porque alguns já não têm mais condições de jogar futebol, mas continuam e decidiram por bem em começar a fazer atividades e a arrecadar e distribuir para a nossa sociedade de Júlio Castilhos. É um trabalho brilhante que foi feito e merece a nossa homenagem e o reconhecimento de toda a comunidade de Júlio Castilhos. Hoje nós estamos nos deparando em Júlio Castilhos também com um outro problema seríssimo, chamado sulfrio. Esse impasse se troca de diretoria, quem assume, quem é o responsável, tem dinheiro, não tem, o pessoal vai receber, não vai receber. No mês passado foram obrigados a fazer uma greve para receberam atrasado, não estavam recebendo, agora já está atrasado novamente, e além do salário, 13º, que vem aí, e a situação é, para muitos, calamitosa. Alguns já saíram, já procuraram outras atividades, já estão trabalhando, mas muitos, a grande maioria dos 284 que são daqui de Júlio Castilhos, acho que 44 do Tupanciretã, estão numa situação quase que de penúria. Então a gente pede assim, que a comunidade de Júlio Castilhos, mais uma vez, acolha esse pessoal. Eu sei que está saindo um movimento agora, se fazendo um evento no próximo domingo, com a participação de alguns funcionários, com a participação também aqui da casa, de todos os vereadores dessa casa, todos estão colaborando, com alguns empresários da nossa cidade. É um evento que será feito, e esse evento será também totalmente em benefício dessas pessoas. Será adquirido nos vales, nos mercados de nossa cidade e distribuído para essas pessoas, para que pelo menos possam ter o que dar de comer para os seus filhos no dia de Natal e no dia de Ano Novo. Então, já, em primeira mão, aqui agradeço Frange, que ontem à tarde, preocupado com a situação, me procurou, idealizamos, e hoje fomos acolhidos por todos os demais vereadores, inclusive o presidente, o diretor do nosso hospital, Anastácio, estava aí, também foi convidado a colaborar, colaborou, assim como outros colaboradores da nossa cidade aí, que não se cansam de ajudar a nossa comunidade. Então, para nós, isso aí é muito importante, esse espírito de solidariedade, ainda mais agora que se aproxima o Natal, se aproxima o Ano Novo, renovando as esperanças. Nós temos que pensar positivo, nos unirmos e conseguir o melhor para essas famílias. Se ouve muito de que o vereador trabalha pouco ou quase não trabalha, e outros pregam que o vereador não deveria receber, e por aí afora. Aqui hoje temos testemunhas oculares, por exemplo, o secretário Bezerra, que está presente, e hoje de manhã esteve nessa mesma sala conosco trabalhando. Hoje à tarde, a nossa secretária, minha eterna professora Jussara, também esteve reunida conosco aqui trabalhando. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a parte como representantes legítimos da comunidade de Júlio Castilhos. Acredito que estamos tendo um bom entendimento naquilo que é de interesse público, com a administração municipal, com o prefeito João Vestre, com o jurídico, com as secretarias, e toda vez que solicitado, se comparece aqui para que possamos trabalhar em prol da nossa comunidade de Júlio Castilhos de forma conjunta. E isso o município só tem a ganhar. Então, já quero aqui deixar as boas-vindas para o nosso futuro presidente da Câmara,
nosso presidente Paulo, mais uma vez, como presidente dessa casa aí, deixar aqui um Feliz Natal para toda a comunidade de Júlio Castilhos, e um ano novo cheio de esperança, muito profícuo para todos os castilhenses. Muito obrigado. Com a palavra agora, então, o vereador Frederico dos Santos Herrera. 5 minutos, senhor vereador. Uma saudação ao presidente, ao nosso prefeito João Vessina aqui presente, a todos os secretários aqui presentes, a comunidade no geral, as pessoas que nos assistem por Facebook. Uso a palavra hoje, presidente, e a comunidade, para parabenizar a pessoa da Luciana, uma liderança lá da comunidade de Tancredo Neves, onde na última quinta-feira nós fizemos uma atividade lá, uma liderança importante, onde está resgatando aquela comunidade, a comunidade católica, resgatando, onde várias pessoas estiveram lá presentes, reforçando o convite, reforçando a luta para que a comunidade esteja sempre aberta. E aí eu me coloco à disposição daquela comunidade para que possa contar com esse vereador, com a minha presença sempre presente lá naquela comunidade. Também gostaria de parabenizar a nossa secretária da Educação, Rosemário Montanher, pela qualidade do ensino no nosso município, né? A gente está findando o ano e a gente percebeu que ela teve um compromisso muito sério com a educação no município, dedicando para construir uma educação transformadora social. E eu sempre estive conversando com ela, sempre fui muito acessível, né? Inclusive no último sábado nós realizamos uma atividade junto lá no assentamento Alvorada, na comunidade, na escola São Francisco, onde nós colocamos e conversamos sobre a necessidade de a gente sempre estar presente, e ela sempre foi acessível conosco. Então quero parabenizar a nossa secretária. Também, parabenizando ela, desejo sorte para os futuros diretores que vão entrar na gestão escolar do próximo ano, e que as comunidades escolares do nosso município possam sempre se empenhar e construir uma educação de qualidade. Ao elogiar também a secretaria, eu quero também recordar que nós estivemos participando de uma atividade junto com as meninas do PIM, junto com a Secretaria da Educação, na comunidade de Tancredo Neves, onde a comunidade fez uma atividade excelente para aquelas crianças e deu um pouquinho de solidariedade para aquelas crianças que precisam e que estão precisando dessa atenção juntamente. Então, parabenizo na pessoa da Verônica, eu parabenizo todas as pessoas que participaram desse evento. Também naquele mesmo momento a Pastoral da Criança estava fazendo uma atividade, então eu gostaria de parabenizar eles pelo esse empenho e por essa dedicação. Mas o meu intuito de estar hoje aqui é porque esse final de semana, a gente como vereador, a gente tem que estar atuando na comunidade e às vezes a gente, como o Basílio falou, a gente parece que não está fazendo uma boa atuação, ou essa cobrança, essa consciência do nosso papel importante diante da sociedade. E eu gostaria de parabenizar o meu colega fofo, o Luiz Antônio, porque esse final de semana, por incrível que pareça, nós fizemos uma boa atividade para ajudar a dona Rosane dos Santos, conhecida como a dona Zane, irmã da dona Rosinha, que foi anos enfermeira lá no hospital, Anastácia aqui do hospital. E como é importante, eu acho, quando a gente consegue, como vereador, se colocar no lugar das pessoas e ter um espírito de solidariedade. E dizer que quando a dona Rosa procurou o Fofo e eu, a gente não discutiu política nem partido, a gente pensou na pessoa. Eu acho que quando a gente faz política, a gente tem que pensar na pessoa. E eu acho que como é gratificante, no final, aquele domingo, o Fofo mexeu bastante panela lá no risoto, e a gente perceber que a gente deixou uma marca para uma família, para uma pessoa. Então eu acho que está aí nosso papel, e eu me sinto bem honrado de ser teu colega e nós ter feito essa atividade junto. Então, desejo aqui também e dizer que esse espírito de solidariedade, que sejam vivenciados sempre na nossa comunidade. Eu acho que já estamos elogiando muitas pessoas aqui, principalmente o Master, por esse espírito de solidariedade com relação ao hospital, e eu espero que no próximo ano nós conseguimos fazer mais atividades dessas.
mais empenho nessa. Então, quero desejar um Feliz Natal a todas as pessoas que estão aqui, e eu quero desejar para a comunidade castilhense uma felicidade e o espírito de solidariedade cada vez mais forte na nossa comunidade. Muito obrigado. Com a palavra, então, o vereador Cartarian da Silva Portela, 5 minutos, senhor vereador. Muito bem, mais uma vez minha saudação a todos, como já havíamos feito antes, e um dos assuntos que eu queria abordar aqui justamente era esse aí, da solidariedade que essa comunidade tem, e que orgulho que a gente tem de fazer parte dessa comunidade, porque a gente participa, geralmente no final de ano, são mais atividades, de várias entidades, né, empenhados em estender a mão ao seu irmão, ao próximo, aquelas pessoas que mais necessitam. É impressionante como isso aqui em Júlio de Castilhos é forte, e isso nos enche de orgulho, né, minha gente? Porque a gente participa aí, os colegas, enfim, uns participam de algumas atividades, outros de outras atividades, outros setores, enfim, mas todos participam, mas principalmente a comunidade levanta a bandeira sempre para, no final do ano, ser solidária. Ser solidária com as outras pessoas aqui da comunidade que precisam. Então nós temos várias ações e isso é uma coisa que nos enche de orgulho, e a gente precisa parabenizar a comunidade de Júlio de Castilhos pelo que faz sempre, pelo seu irmão castilhense, né, que muitas vezes precisa e que necessita de uma ajuda, né? O poder público também faz as suas ações, a Secretaria de Assistência Social, a gente tem conhecimento, enfim, vários setores fazem isso. Então, esse era um dos pontos que eu queria destacar e parabenizar essa comunidade castilhense, que é muito solidária sempre, sempre. Também dizer do orgulho que a gente sente em estar aqui, estar como vereador, em participar da construção desse município, das coisas que acontecem dentro do município. Tudo passa aqui pela mão dos vereadores. Acabamos de aprovar um orçamento de aproximadamente 75 milhões para o ano que vem. Previsão de arrecadação, né? Fique bem claro, um orçamento que é a previsão de arrecadação de 75 milhões. Mas que também nos deixa contentes, porque vem aumentando essa previsão de arrecadação. É um sinal de que o país está conseguindo reagir, está saindo da crise, que as coisas podem começar a melhorar, apesar das muitas dificuldades que a gente sente e vê dos municípios. Destacar o trabalho dos vereadores, destacar para a nossa comunidade, porque muitas vezes a comunidade que não está aqui, que não participa, não sabe do nosso trabalho, que é aqui, é interno aqui. É esse trabalho que nós fizemos hoje, de analisar o orçamento, de ver as ações, as pretensões do município de Júlio de Castilhos, e assim fazer a nossa parte como vereador também, né? Poder fazer a nossa fiscalização de forma, como eu disse antes, coerente, com bom senso, com responsabilidade. E isso é importante para a gente também, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos estar junto dessas atividades, e a forma que a gente tem como fazer é aqui, através da Câmara de Vereadores, é através do nosso trabalho, do nosso empenho como vereador. Então, para mim é um orgulho muito grande. Eu que estou no 5º mandato como vereador, eu sei que eu fiz a minha parte, eu procurei fazer a minha parte, comprometido com a comunidade, com honestidade, com respeito. E isso a gente traz com a gente, esse orgulho de fazer parte dessa construção de um município, que hoje é um belo município, que a gente tem orgulho de fazer parte. E esse trabalho, muitas vezes não aparece lá fora, para as pessoas que assistem, né? E que enxergam a Câmara de Vereadores, às vezes com maus olhos. Mas eu sempre digo que uma entidade como a nossa, Câmara de Vereadores, que é quase centenária, minha gente, quase centenária, ela deve ter algum fundamento, ela deve ter alguma necessidade para durar tantos anos. Então a gente tem um orgulho enorme em fazer parte da construção do nosso município, né? Que a gente também está participando disso, a gente também está fazendo parte disso como vereador.
Então, eu quero agradecer aqui aos colegas, enfim, que essa é a nossa última sessão do ano, agradecer o trabalho que tivemos hoje. Senhor prefeito, nenhum projeto reprovado, que maravilha, veja bem como esses pares, nossos pares aqui da Câmara de Vereadores, também têm bom senso, têm coerência, estão pensando no município. A gente não está olhando o lado político, né? A gente está olhando a nossa comunidade, o que a comunidade precisa, o que nós precisamos, né? Porque a gente também faz parte da comunidade, a gente é cidadão, como todo mundo. Então, parabenizar os colegas pelo trabalho feito durante todo esse ano aí, agradecer a parceria de sempre, desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de alegrias e de muita esperança para todos nós. Muito obrigado. Nada mais, então, havendo a tratar na presente sessão, convido os vereadores, já deixando marcada a próxima sessão, que será no dia 14/1/2019, e faremos agora, então, um intervalo de 10 minutos, retornando em seguida para a sessão solene.